Isso, amém. Eu estou lendo a King James aqui, tá? A palavra do Senhor diz assim: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. A minha alma se consome de ansiedade pela presença do Senhor. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. O pardal encontrou morada e a andorinha ninho para para abrigar os seus filhotes em um lugar próximo aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, o meu Rei e meu Deus. Felizes aqueles que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. Felizes os que em ti encontram a sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no no lugar de fontes como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor, sempre crescente, apresentam-se diante de Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escuta a minha oração e presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus que é o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em outro lugar. Estar recostado à porta da casa de Deus é melhor do que morar nas tendas mais ricas com os ímpios. Portanto, Deus, ó eterno, é sol e escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa àqueles que vivem com integridade. Senhor poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Fala, uau! Uau! Esse é um salmo assim exageradamente apaixonado. E a gente olha para esse salmo e fala, do que esse cara está falando? Ele tá muito apaixonado por algo. E ele está falando ali no versículo 1, quão amável é o lugar da tua morada, o lugar da tua presença, Senhor. O lugar onde o Senhor está é maravilhoso demais. Qual é o lugar onde o Senhor está? Cri, cri, cri. Diga, aqui. Vai, creia, fala, aqui. Aqui nesse lugar, aqui na minha vida, quando nós estamos reunidos, aqui ele está falando da igreja. Ele está falando de quando ele está reunido na igreja. Quão poderoso, quão delicioso é poder estar reunido. Ele fala, a minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor, pela presença do Senhor. O átrio era porque antigamente tinha o tabernáculo. E o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Tinha o átrio, o santo e o santíssimo, né? Então ali no átrio, a maioria das pessoas podiam entrar no átrio. E ele fala, Senhor, eu fico ansioso só para estar no átrio, que é o pátio do templo. Imagine você estar ansioso para estar no pátio lá fora. Que tamanho amor, que tamanha alegria, que tamanha certeza da presença do Senhor o salmista sentia. E ele fala, o meu coração e a minha carne vibram de alegria pela presença do Senhor. Um pardal encontrou uma morada e a andorinha preparou um ninho para abrigar os seus filhotes. Aonde? Próximos do altar do Senhor. Provavelmente ele estava lá olhando o templo, vislumbrando o templo. Ele está falando, Deus, você está vendo? Até os passarinhos querem estar próximos da tua presença. O passarinho fez ninho na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar maravilhoso. É maravilhoso. Mas aí, peraí. Se a casa do Senhor é um lugar maravilhoso, por que a gente não se sente igual esse salmista? Por que a gente não sente essa ansiedade? Por que domingo de manhã a gente não levanta e não fala, é hoje que eu vou estar lá? Por que a gente, quando está na presença do Senhor, não tem essa alegria em estar na casa do Pai? Você já viu aqueles videozinhos que tem no TikTok, no Instagram, que mostra quanto tempo você levou para descobrir que... E daí você descobre que você usa os utensílios da sua casa de forma errada, que você usa as ferramentas de forma errada. E que você fala, cara, eu não acredito que isso serve para isso. Como é que eu nunca pensei nisso? Quem aqui já se encontrou nesses vídeos? Já salvou? Eu sei que vocês já salvaram para lembrar depois, para não esquecer.
Por quê? Porque nós só usufruímos daquilo que nós entendemos. Diga isso para a pessoa do seu lado, isso é muito poderoso. Você só usufrui daquilo que você entende. Adianta eu ter um celular de última geração e não saber mexer? Adianta? Adianta eu ter um carro cheio de botãozinho e não saber mexer? Adianta eu ter um 4x4 e não bater no botão para dar tração? Adianta? Você só vai usufruir daquilo que você entende. Essa é uma frase do pastor Luiz Hermínio. E faz muito sentido para isso. Então, talvez nós não estejamos usufruindo da igreja, do ambiente, da presença do Senhor. Nós não estamos nos regozijando, nós não estamos ansiosos, nós não estamos com o nosso coração palpitando, porque talvez a gente não aprendeu a usufruir daquilo que é a igreja, daquilo que é a casa do Senhor. E hoje eu quero convidar você para pensar sobre isso. Qual é o conceito que você tem de igreja? Quando fala, o que é igreja aí na sua cabeça? Pensa aí, quando fala igreja, o que você pensa? Ah, uma reunião de pessoas. Ah, eu penso numa aglomeração. Ah, eu penso no louvor. Ah, eu penso na palavra. Ah, eu penso em amigos. O que você pensa quando vem a palavra igreja? Porque é preciso que eu e você tenhamos o conceito certo, para que nós entendamos o que é igreja, para então poder usufruir dessa presença maravilhosa que o salmista fala aqui. O que nós não entendemos não pode ser por nós desfrutados. Colossenses 1,18, abre lá para mim rapidinho. Esse texto Paulo está falando sobre como o funcionamento da igreja. O livro de Colossenses inteiro, basicamente, ele vai tratar sobre como a igreja funciona, o que é o corpo de Cristo. E Colossenses 1,18, ele vai dizer assim, ó, ele é a cabeça do corpo. Ele é quem? Jesus. Ele é o cabeça do corpo. E o corpo é o que? Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo ele tenha supremacia. Então ele é o cabeça. E nós, igreja, somos o corpo. Então, para entender o que é igreja, primeiro você tem que entender isso. Se eu quero pegar a minha Bíblia aqui, a minha cabeça diz, pegue a Bíblia. O que eu preciso usar para pegar a Bíblia? A minha mão, o meu braço, o meu tronco vai se locomover, eu vou pegar a minha Bíblia e vou levantar. A minha cabeça deu a ordem, mas quem executou? O meu corpo. Se eu quero andar para o lado, eu penso, vou para o lado esquerdo. A minha cabeça pensa, quem executa? O corpo. Então presta atenção nessa analogia que Paulo está fazendo. Cristo é o e nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Isso significa que tudo que Deus faz aqui na terra é por meio da sua igreja. Tudo que Ele faz aqui na terra é por meio da sua igreja. Por quê? Porque o corpo passa a ordem para os membros e os membros executam. E acontece muitas vezes das pessoas perderem o movimento de algumas partes do corpo. E quando uma pessoa não tem um movimento, ela tem uma deficiência, ela tem uma doença. Então aquele corpo que não se movimenta, a igreja que não se movimenta conforme a cabeça manda, ela é um corpo doente. E nós precisamos ser um corpo sadio. Muitas vezes nós não estamos usufruindo do que é ser igreja, porque nós estamos doentes e nós não obedecemos a ordem do corpo. E aí o corpo fala, a cabeça fala, corpo, vai para lá. E você é o bracinho, e você fala, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E você está infeliz, porque você não está obedecendo a ordem da cabeça. E junto com o corpo você pode usufruir dessa delícia que é andar em conjunto, fazer a obra do Senhor. Nós somos um corpo vivo. A igreja não é um clube, não é só uma reunião. Nós somos um corpo vivo.
Nós somos como membros do corpo que se reúnem. E não dá para andar com uma perna só. Quer dizer, até dá, fica difícil. Não dá, a vida fica muito difícil se você amarrar as mãos. A vida fica muito difícil se os membros do corpo não colaborarem. E muitas vezes nós temos andado em dificuldade porque não temos entendido que esse corpo precisa estar junto e unido para fazer isso. Como as células formam um órgão. As células, por exemplo, do coração, né, que é um músculo, elas têm que trabalhar junto. Um pulsa, o outro pulsa, um pulsa, o outro, um puxa, o outro joga, um sangue entra, o outro sai, e todo mundo trabalha em conjunto. Isso é ser igreja. É cada um reconhecer a sua função dentro de um corpo que funciona, onde o cabeça é Cristo. É Ele quem dá as ordens. Não somos pessoas aleatórias, nos distraindo no domingo à noite. Não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Ou, não, o Pablo me ameaçou, eu vou para a igreja. O Pablo ameaçou, já estou sabendo que o Pablo ameaçou. Quem não viesse, ia ser inimigo mortal dele para o resto da vida hoje. Mas você não está aqui por causa disso. Nós estamos aqui porque nós somos parte orgânica de um corpo. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. E você precisa, essa é uma das primeiras coisas que você precisa crer hoje. Que foi Deus que te plantou aqui. Sabe por quê? Porque o corpo precisa de você. O corpo precisa de você. Mas eu só sou um dedinho. O corpo precisa de todos os dedos. Mas eu só sou um cotovelo. Nós precisamos de você. E se você entender que Deus te trouxe aqui para complementar esse corpo, para fazer desse corpo inteiro, você vai falar, eu vou achar a minha parte. E quando eu achar o meu lugar, eu vou trabalhar com o pé nas costas. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que tem dentro de você, aquilo que você ama fazer. E é isso que você vai fazer dentro do corpo. Não é algo, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja para fazer isso, para fazer aquilo. Não, eu vou lá porque tem pessoas que precisam de mim. Existe uma obra que precisa ser feita e ela não será feita se eu não estiver lá complementando esse corpo. A volta de Jesus, ela é precedida de muitos sinais, né? A Bíblia fala de lua de sangue e, enfim, né? Muitos eventos apocalípticos que estão na moda agora. Mas eu vou te dizer que o evento mais importante para que Jesus volte Ele vem buscar uma noiva pronta, uma noiva perfeita. Ele vai vir buscar uma noiva madura. A Bíblia, durante muitas fases da Bíblia, ela fala filhos, sobre filhos, mas lá no Apocalipse, a palavra que ele usa para filhos é diferente do resto da Bíblia. Ele usa a palavra ruiós, que são filhos maduros. Então lá no Apocalipse ele vem buscar uma igreja madura. Ele não vem buscar uma igreja que não sabe para onde vai, uma igreja que não sabe o que fazer, uma igreja que não o adora, uma igreja que não entende o que está fazendo. E é por isso que hoje nós buscamos aqui entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos ser esses filhos maduros que servem o Pai. E qual que é a diferença entre uma pessoa madura e uma criança? É a idade? É o tempo? Sim ou não? Não, a gente conhece uns bebês de 30 anos, né? Tem uns por aí. Então a idade não traz maturidade. O que é que faz diferença do maduro para o bebê, para a criança? Aquela criança que está na primeira infância, o que ela fala? Ela é uma pedinte. Ela anda na rua, mãe, eu quero um doce. Mãe, eu quero aquele brinquedo. Mãe, eu quero um guarda-chuva. Mãe, eu quero aquele creme. Mãe, eu quero. É isso que a criança pequena faz, né? Por isso que a gente deixa eles em casa, a gente não leva eles para a rua, porque é terrível, né? Mas é isso que uma criança pequena faz. E você, como adulto, quando você anda na rua, você até olha assim, e aí você lembra que você não tem dinheiro e dá a volta e sai. Ou você lembra que aquilo não é importante para você, ou você pensa que você tem outras prioridades. É isso que o adulto faz.
Agora vamos trazer isso para a realidade dentro da igreja. Será que nós somos uma igreja pedinte? Ou será que nós somos uma igreja madura? Onde as minhas atitudes não pensam só naquilo que eu quero. Eu penso, o que a Tamires precisa hoje? O que a Susan precisa hoje? Será que a Elisiane está feliz hoje? Será? Poxa, será que a Carol precisa de um abraço hoje? A igreja madura é aquela que não pensa só, mas, ai Deus, eu quero a minha casa, eu quero o meu não sei o que, eu quero outro trabalho, eu quero um outro marido. Está amarrado em nome de Jesus, porque essa oração Deus não vai responder. Ai Deus, eu quero, ai Deus, eu quero. Essa é uma igreja que não é uma igreja madura. É uma igreja que está buscando aquilo que é só o interesse dela. Uma igreja madura é aquela que abençoa a vida do outro. É aquela que consegue olhar para o lado e não orar por si só, orar pelo outro. Fala, Deus, abençoa a vida da Josi, Senhor. Concede a ela os sonhos, os desejos do coração dela. Abençoa o fulano que está enfermo, cura ele, Senhor. Vamos clamar para que o Senhor cure até que aconteça. Porque todos os membros do corpo são importantes. E se uma parte estiver doente, todo o meu corpo vai sentir. Se o meu dedão do pé estiver latejando, estiver encravado, a minha cara não vai estar boa. Ah, mas é o seu dedão do pé, mas o meu corpo sente. E é isso que a maturidade traz, esse cuidado, esse amor uns com os outros. Então, quando você vier a uma igreja, pense nisso. Pense no corpo, pense nas pessoas. De que forma eu posso servir vocês? De que forma eu posso ajudar? Eu tenho algo. Ninguém é tão simples que não tenha algo para ensinar. E ninguém é tão inteligente que não possa aprender com o simples. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão simples que não possa ensinar. Você tem algo que eu preciso. Deus colocou algo dentro de você que eu preciso aprender, e eu só vou aprender através da sua vida. E é por isso que a gente fica tão feliz quando você está aqui, quando esse corpo está unido. Nós somos uma igreja e nós nos tornamos intercessores. Quer dizer, eu não sou mais um pedinte, eu sou um intercessor. Porque o intercessor sabe pelo que ele clama? Como é que Jesus orou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no... O intercessor, ele vai clamar para que a vontade de Deus seja feita, não a minha vontade. Ah, mas eu não estou com vontade. Deixa a minha vontade, eu estou aqui para clamar pela vontade de Deus, não pela minha. Para que o céu se manifeste aqui na terra, através do corpo de Cristo. O céu precisa se manifestar, o céu precisa se movimentar, o céu precisa tocar vidas aqui nessa terra. E é através de mim e de você, que somos esse corpo, que o céu vai tocar a terra. O início da igreja é marcado da nossa igreja, da igreja moderna, é conhecida por Pedro, né? Um belo dia, Jesus estava lá numa conversa com Pedro, né? Perguntando, quem esses homens aí dizem que eu sou? E aí os discípulos falaram, dizem que você é isso, dizem que você é dizem que você é isso, aquilo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, e você? Quem você diz que eu sou? E aí Pedro diz, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus dá uma resposta para ele. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus 16, 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra... Põe lá o texto para mim, que eu quero grifar uma palavra aqui. Tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Eu já falei para você que é Jesus que está falando. Eu quero perguntar para você, quem é que vai edificar a igreja? Interpretação de texto agora. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é que vai edificar a igreja? É Jesus. É Jesus que está falando. Ei, Pedro, você é uma pedra, e sobre esta pedra que é você, eu edificarei, eu construirei a minha
eclésia, a minha igreja, a minha congregação. Eu edificarei. Ah, mas então a gente vai trabalhar para encher a igreja? Não. Quem é que edifica a igreja? Jesus. É Ele que faz. Quem é que dá o crescimento? É Ele. Essa palavra edificar, ela significa oikodomos no original, que significa eu construirei, eu vou gerenciar essa obra, sou eu quem faço acontecer. Então, quem edifica a igreja é quem? Jesus. Quem dá o crescimento é quem? Quem compra os materiais é quem? Quem contrata o pedreiro é quem? Jesus. Ah, mas então o que nós somos? Nós somos as pedras que Ele usa para edificar essa igreja. Nós somos essas pedras. Mas é Ele quem faz. Ele seleciona as ferramentas. Hoje eu vou usar uma betoneira. Hoje eu vou usar uma enxada. Hoje eu vou usar uma pá de pedreiro. Hoje eu vou usar uma lixa. Hoje eu vou usar uma cola para cano. E aí Ele pega e te traz aqui. Porque Ele está edificando uma obra em Rio Branco do Sul. E Ele precisa de uma ferramenta, e essa ferramenta é você. Ele está construindo algo aqui, e Ele está edificando pedra sobre pedra, e você é a pedra que Ele está usando para edificação. Ele é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3,6, Paulo diz assim: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Nós não estamos aqui construindo uma igreja. Ah, eu vou construir uma igreja. Não, a gente não constrói a igreja, porque quem constrói a igreja é Jesus. Ah, mas então cada portinha que tem por aí aberta, no Rio Branco deve ter umas 500 mais ou menos, para mais. Cada portinha dessa é algo que Deus está construindo nessa cidade. E nós precisamos nos dispor como ferramentas para que Ele nos use, para que Ele faça a diferença que tem que fazer nessa cidade. Como é que a igreja faz diferença na cidade? Sabe quando que nós vamos fazer diferença na cidade? Quando o índice de criminalidade baixar. Quando pessoas desnutridas forem quase zeradas. Quando as cadeias estiverem vazias. Quando as ambulâncias, em vez de correrem para o hospital, vão correr na igreja. Aí o Senhor vai estar usando a sua igreja. Aí nós vamos ser o corpo de Cristo, que trabalha em prol da vontade dEle aqui na terra. É isso que Ele faz. Por que que existem curas dentro da igreja? É muito comum as pessoas se encontrarem enfermas e virem procurar a cura aqui dentro da igreja. Por que que isso acontece dentro da igreja? Porque isso é um prenúncio do céu. E o céu se manifesta dentro da igreja. Lá no céu não vai ter gente doente. Aí Deus fala: você quer sentir um pouco do céu? Vem para a minha igreja que eu mostro para vocês. Como é que é um casamento feliz. Como é que é uma vida curada. Como é que é uma vida transformada. Porque o céu se manifesta aqui. Você pode repetir isso comigo? Diga: o céu se manifesta aqui. O nosso trabalho aqui é deixar Ele nos usar. Nós apenas nos apresentamos aqui e dizemos: Senhor, faz o que o Senhor precisa fazer. Não é difícil. Com esse entendimento, nós entendemos que nós não estamos aqui aleatoriamente e que você é parte da obra do Senhor, do maior projeto da história. Esse projeto tem mais de 2000 anos. E hoje, nessa década, neste ano, em 2023, Ele te selecionou para que você seja um representante daquilo que Ele está construindo aqui na terra. Nosso trabalho aqui como igreja é apenas dar condições para que cada um de vocês atinja a sua maturidade espiritual e possa exercer com perfeição aquilo que já está dentro do seu coração. Muitas vezes, a nossa história começou lá atrás, como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu
entrarei em sua casa. Alguém pega uma água para mim, por favor? E aí, você ouviu essa palavra. Mas existem 3 respostas que podem ser dadas para essa palavra. E eu quero que você tente se encontrar em qual dessas 3 respostas você está. Primeiro, obrigada. Você ouviu esse texto? Eis que estou à porta e bato. E aí você correu para a porta, você escancarou a porta e você deixou Jesus entrar e Ele transformou a sua vida. E você disse: Jesus, pode fazer o que você quiser, pode tomar, me faz fazer a forma que você quiser, quebra o vaso, faz de novo. E eu entendi que eu preciso ser uma resposta para aquilo que o Senhor quer nessa cidade. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que ouve toque, toque, toque. E aí ele não abre a porta, porque ele tem medo. Ele acha que a sua vida solitária é mais interessante do que a obra coletiva do Senhor. Eu não quero participar de igreja porque eu vou perder minha individualidade, eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E aí Jesus bate a porta e fala: ei, estou precisando de você aqui. Toque, toque, toque. Aí você fala: não, minha vida tá boa, não preciso de mais ninguém aqui, tá ótimo. E existe a terceira pessoa, que ouve a porta, mas eles acham que são capazes de fazer as próprias mudanças que o mundo precisa, que são capazes de mudar a sua própria vida. Eles acham que estão no pleno controle da situação, no pleno controle da edificação da sua obra, plenamente sentado no sofá da sua casa. Eu não quero contribuir com aquilo que os outros estão construindo. Eu vou construir a minha vida, eu estou no controle da minha vida, eu estou fazendo algo por mim mesmo. E aí você não entende a importância de participar dessa obra de 2000 anos que está sendo construída aqui. Muitas vezes é preciso sim abrir mão das nossas próprias coisas pelo coletivo. E essa é a arte de viver coletivamente. Mas só quem já esteve sozinho, em solidão, sabe a dor que a solidão é capaz de causar. E é por isso que Deus criou a igreja. Porque onde tem igreja não tem solidão. Você pode até tentar ficar sozinho, mas de repente você olha o celular, já tem alguém perguntando: o que você está fazendo, por que você não veio, onde que você foi, onde que você vai. Já tem alguém preocupado com você. Mas estão cuidando da minha vida. Não, estão amando a sua vida. Estão cuidando do seu coração. Porque a solidão, ela vai trazer a depressão, ela vai trazer a angústia, ela vai trazer o isolamento. E esses são coisas destrutivas. O que acontece se você dá uma machadada no dedo? Vou perguntar para o Jonas. O que acontece, Jonas, se o seu dedo fica pendurado no corpo, quase caindo? Dá um tchauzinho aí para o pessoal ver, que agora você está quase bom, com a outra mão. Ele fez isso, ele quase arrancou o dedo fora, o dedo ficou pendurado. Eu não quis ver a foto, pela graça do Senhor Jesus, para poder dormir de noite. Mas, gente, teve que correr para o hospital, teve que emendar lá, tem um ferro dentro do dedo dele que está ligando tudo lá. É apavorante. Mas o que acontece se esse dedo ficar muito tempo descolado da mão? Ele vai necrosar, e ele vai apodrecer, e ele não vai mais servir para essa mão. Você vai chegar no hospital, o médico falou: olha, infelizmente, a gente vai ter que tirar fora, porque esse dedo já necrosou. Então entenda que esse é o corpo, e é por isso que você precisa estar aqui, porque aqui tem sangue fluindo, sangue de Jesus correndo, e onde tem sangue correndo não vai ter necrose, não vai ter amortecimento, vai ter poder de Deus na sua vida. Nós fomos chamados para a maior obra de todas, implantar o reino dos céus aqui nessa terra. Então você pode falar orgulhosamente disso. Você trabalha com isso? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com implantação do reino de Deus aqui na terra. É isso que eu faço da minha vida.
Eu trabalho para que as pessoas entendam que é muito mais do que uma igreja no domingo. É um reino em movimento que funciona. Ele nos chamou para cumprirmos o propósito junto com eles. Eu vou te explicar uma coisa agora. Ele já fez toda a parte difícil. Só sobrou a parte fácil para você. Vou chamar aqui... Vem cá, Josi. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Presta atenção nesse exemplo. Vem cá, sobe aqui. A Josi é uma pessoa mortal igual você. Numa história, numa suposição, a Josi bateu o carro dela. Já falei, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E ela bateu o carro dela numa cegonheira. E a cegonheira estava carregada de Tesla. E a cegonheira não tinha seguro. Resumo da conversa, a Josi perdeu o carro dela, a cegonheira bateu, destruiu todos os carros que tinha em cima, baixaram a régua, fizeram as contas. Josi, você está devendo 4 milhões. Cada Tesla lá custava $500 mil, então você perdeu o Tesla, tem mais o caminhão, tem mais o teu carro. Você tem uma dívida de 4 milhões, Josi. Você está lascada. Como que uma pessoa vai pagar uma dívida de 4 milhões? Só se ela for um herdeiro bilionário. Nós mortais aqui, isso está fora da nossa realidade. E tem mais, Josi. Você vai ficar em prisão domiciliar, porque você foi considerada uma pessoa perigosa. E você vai ficar dentro de casa, presa. Mas você tem que pagar os 4 milhões, sem trabalhar. Alguém arruma uma solução para essa pobre coitada? Ajuda, gente. O que ela vai fazer presa dentro do quarto para pagar os 4 milhões em prisão domiciliar? O marido foi embora já, minha filha. Quando ele descobriu que era cegonheiro, ele falou: tchau, Josi, Deus abençoe. O que faz para essa pessoa? Vai fazer vídeo no TikTok, é uma ideia? Hoje é o dia 1, estou aqui encarcerada. É uma ideia. Vem cá, pastor Ivone. Vem cá. Mas aí, vem a doida da pastora Ivone e vai lá e paga a conta da Josi. Vai lá, cata o marido dela e fala: você não vai fugir daqui não, homem, volta. A pastora Ivone vai lá e compra um carro novo para a Josi. Porque além de pagar as contas dela, ela acredita na Josi, que a Josi é uma boa pessoa. E ela vai lá e entra na justiça. E vai lá e defende a Josi. Porque a Josi é uma boa pessoa, sim, foi um acidente, vocês vão devolver a liberdade dela. E ela vai lá e ela fica anos brigando na justiça e ela consegue livrar a Josi. Daí sabe o que ela faz? Em vez dela ir lá e entregar tudo isso para a Josi, ela fala assim: Karina, vai lá, fala para a Josi que a dívida dela está paga. Que agora ela tem um carro novo, que Deus devolveu o marido dela e a liberdade dela. Chega lá e avisa isso para ela. E aí eu vou toda lá, falo: Jô, acabou, festa, agora está paga a conta, você está livre, você não precisa mais de nada, agora é só festa. Karina, o que isso tem a ver? Esse é você, com uma dívida impagável, não tinha solução, você estava preso, você estava algemado. E esse é Jesus, que vai lá, paga todo o preço para você, compra lá a tua liberdade, luta tuas lutas, vence as tuas guerras. Só que sabe o que ele faz? Sabe quem é essa pessoa aqui? Essa pessoa aqui é a igreja. E ele fala assim, ó: vai lá, igreja, conta para eles que eles estão livres. Conta para eles que a conta deles está paga, que agora vocês vão fazer festa. Não vai ter mais para onde ir. Você não precisa mais da tua liberdade. E a gente ficou com a parte boa. E é por isso que esse salmista está aqui celebrando que ele vai na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é um lugar de boas notícias. É o lugar onde ele recebeu a libertação. É o lugar onde ele foi a dívida paga. Esse é o lugar da casa do Senhor. Você pode aplaudir essas moças?
Você tem a dimensão disso? Cara, você não quer ser igreja. O teu trabalho é chegar aqui e dar boa notícia. É por isso que a palavra de Deus fala sobre as boas novas. Qual é as boas novas? Ei, você não é mais escravo. Você não é mais um perdedor. Você não está mais preso. Você não tem dívida. Eu paguei a sua dívida. E em vez de ir lá e dar boa notícia e ficar com toda a honra, ele fala: ei, você minha amada, você igreja, linda, maravilhosa, chega lá no mundo e quebra tudo. Fala para eles, vai gritando aos 7 ventos, vocês estão livres. Não existe mais pecado, não existe mais acusação sobre a minha e a sua vida. Cara, eu quero ser igreja. Eu fiquei com a parte boa, eu fiquei com a parte fácil. Eu só fiquei para dar boa notícia. Eu não tive que pagar preço, eu não tive que lutar a luta, porque Ele luta as nossas lutas. A gente só tem que chegar lá e falar: meu irmão, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, tá chorando porque... É isso que Ele faz na minha e na sua vida. É tão maravilhoso que se você estiver segurando isso só para você, você não entendeu o que é ser igreja. Se você estiver se escondendo dentro da sua casa, você não entendeu o que é ser igreja. Se as pessoas na escola não conhecerem esse Jesus maravilhoso que pagou todas as contas, você não entendeu o que é ser igreja. E você só usufrui daquilo que você entende. E você precisa entender o que é igreja. Nós ficamos com a parte fácil. Eu já resolvi tudo, desçam lá, façam uma festa bem grande, contem para todo mundo que o problema deles foi resolvido. E Ele nos deu essa honra de sermos portadores dessa melhor notícia de todas. Por isso, quando nós nos reunimos, precisa haver celebração, precisa ter festa, porque esse foi: mas eu não estou bem hoje, não interessa se hoje eu não estou bem, ele já pagou para eu estar bem hoje. Não tem motivo para eu me fechar, eu tenho que celebrar esse Deus. Nós carregamos a mensagem de amor mais poderosa do mundo. Você não pode se acostumar com essa mensagem. Mas foi uma cruz há 2000 anos atrás. Não, foi uma cruz hoje que morreu por você. Foi uma cruz que foi entregue, foi um preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Nós precisamos entender. Tudo que Deus faz aqui, Ele faz coletivo. Nós cremos que tudo que Deus faz na igreja é coletivo. Presta atenção nisso. Se Deus der dinheiro para a Cauane, vai ser para ela abençoar outras pessoas. Deus não vai dar dinheiro para ela enfiar no bolso e falar: ai, que rica, que poderosa que eu sou. Não. Dentro da igreja do Senhor, Ele vai abençoar uns, para que esses uns abençoem os outros. Dentro da igreja do Senhor, Ele vai dar sabedoria para a Juliana, para que ela possa ajudar outras pessoas. Tem um propósito naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se Deus te deu amor, é para você amar as pessoas. Você nunca é um fim em si mesmo. Nós precisamos derramar em pessoas, em vidas. Se Deus deu misericórdia para você, é para você ter misericórdia das pessoas, para você ser misericordioso. É por isso que Deus derrama tanta coisa na minha e na sua vida. É para a gente derramar. Você não pode ser, o pastor Luiz Hermínio também fala isso, existe uma diferença entre uma represa e um rio. A represa, ela segura tudo, é tudo meu, eu vou usar para fazer força, eu vou usar para energia. O rio, ele corre e ele deixa abençoar todos os lugares onde ele passa. Ele deixa os peixes se multiplicarem, ele permite que a bênção chegue, que a água chegue para muitos povos. Você não pode ser represa, você tem que ser rio. Deixa o rio fluir em você. Tem algo dentro de você que essa cidade precisa. Existe algo dentro de você que pode mudar essa cidade, essa realidade, que pode mudar Rio Branco, Almirante Tamandaré, Itaperuçu. Seja onde Deus te plantou, existe algo dentro de você que vai mudar. A igreja não é uma reunião.
Lá no começo você pensou, né? A igreja é uma reunião de pessoas. A igreja não é uma reunião de pessoas. Esse aqui é o momento do alinhamento. É um momento de celebração, que a gente se reúne porque a gente tem uma coisa para festejar junto. A gente reúne os parentes para festejar aniversário, porque todo mundo quer comemorar a vida daquela pessoa. E aqui a gente se reúne para celebrar a vida de Deus em nós. É uma celebração. E aqui nós pegamos a força que nós precisamos para sermos igreja. Lá no nosso trabalho, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando chega no sábado, a gente não vê a hora de vir aqui para celebrar de novo, para curar de novo, para trazer tudo novamente o nosso espírito, para que segunda-feira a gente volte para casa para ser igreja. Na terça-feira, lá no trabalho. Na quarta-feira, lá na escola. Na quinta-feira, na faculdade. Onde Deus te plantou, você precisa ser igreja. Aqui, nós alinhamos o propósito. Às vezes você está meio distraído, olhando para o lado, ou olhando só para o próprio umbigo, olhando para o pé. E a gente fala, ei, não é sobre você, é sobre ele. Aí você fala, é mesmo. Voltei para o caminho. Aqui, a gente cura. Deus cura os nossos corações. Para que a gente possa sair lá fora e curar outras pessoas. Aqui a gente troca o curativo para que a gente possa enfrentar mais uma semana. Aqui nós somos sarados e voltamos para o mundo no lugar onde fomos plantados por Deus para ser igreja. Para levar salvação. Ah, mas então é por isso que vocês vêm na igreja? É por isso. Porque sabe o que acontece? Se eu estou correndo e eu viro meu pé e na hora eu estou quente e eu continuo correndo. Só que se eu continuar correndo com meu pé virado, se eu correr contundido, se eu for jogar bola contundido, eu posso jogar, porque na hora que eu estou quente eu jogo. Mas depois o que é que vai acontecer? Eu venho na igreja porque é aqui que o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, ó, tá vendo ali, ó, você não tá vendo, mas está machucado ali, deixa eu curar para você poder correr mais uma semana. Tá vendo ali onde dói? Deixa eu curar para você. Ah, mas para mim foi só um culto, eu não vi nada de diferente. Mas Deus agiu na sua vida. Não tem como estar na presença do Senhor e sair da mesma forma. E é por isso que nós estamos aqui. Quanto mais nós estamos aqui, mais nós queremos estar aqui. Porque mais curados, mais transformados nós somos. Eu não vou sair por aí, vou para a igreja uma vez por mês, tá bom, né? Não sei, tá bom correr 3 semanas contundido? Você acha que na quarta você vai conseguir levantar da cama para vir para a igreja? Você acha que na quarta você vai levantar para vir no médico dos médicos? Se você correr 4 semanas contundido, já era. Provavelmente você vai ficar 3 meses na tala, mancando, com a bengala. E é isso que acontece, e é por isso que nós estamos aqui. A palavra do Senhor diz que Ele derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, os servos e as servas teriam o Espírito do Senhor. E Ele mostraria as maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aqui fala de uma classe de todas as pessoas. Aqui fala de crianças, de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens, de velhos, de casados. Nós precisamos de todos. Porque aí, quando todos estiverem unidos, Ele vai mostrar as maravilhas do céu na terra. E eu estou aqui para ver isso. Eu estou aqui para ver céu na terra. Nós precisamos de cada um aqui para ser a obra completa. Para que aquilo que o Senhor está fazendo cresça. Quando nós entendemos que o poder de andar junto e as grandes coisas que acontecem no nosso meio, nós estaremos cumprindo o propósito de Deus nessa cidade, amém? Hoje, a gente tem aqui pessoas que ouviram assim, ó, eis que estou à porta e bato. E elas saíram correndo para atender. Pessoas que decidiram morrer para o mundo e nascer para Cristo. E quando você nasce para Cristo, deixa eu te dizer, quando você morre para o mundo, que é o ato do batismo que a gente vai fazer ali,
Quando você morre para o mundo e nasce para Cristo, você nasce dentro de uma igreja. Você não é mais um corpo sozinho. Quando você morre, você nasce para Cristo, por quê? Você morreu para você mesmo e você nasce no corpo que é o que tem um cabeça. E você já nasce alinhado dentro desse corpo. E esse é o poder do batismo sobre as nossas vidas. Paulo diz assim lá em Gálatas 2:20: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. É isso que nós precisamos fazer. Não vivo mais eu, porque Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, porque foi Ele que se entregou por mim. Igreja não é um prédio, é uma obra que o Senhor está construindo nessa cidade, para que nós anunciemos as boas novas para aqueles que são escravos do medo e para que eles se tornem filhos de Deus. E você que vai se batizar, dá um tchauzinho aí. Bem-vindo ao trabalho. Bem-vindo à obra do Senhor. Bem-vindo ao corpo de Cristo, que é a igreja. Bem-vindo ao trabalho coletivo. Bem-vindo ao cuidado, ao carinho, ao amor do Pai. Bem-vindo a esse time de festa que foi chamado para só dar boa notícia nessa terra. A gente não veio aqui para proclamar a morte. Nós viemos aqui para proclamar a vida. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos falar que Ele é o Senhor e que Ele nos libertou. Amém? Quero chamar o louvor aqui.